Good evening, everyone. Olá a todos. Nesta Nesta conferência vamos começar uma série. Vocês vão ficar de cabelo em pé, porque o livro do Apocalipse é a história final do conflito final entre as forças do bem e as forças do mal. Também contém a história do conflito da igreja cristã, desde que nasceu até os últimos tempos. É realmente um livro incrível. E com certeza o autor desse livro não é outro senão o próprio Jesus Cristo. Estamos vivendo numa época incrível. Estamos vivendo numa época em que as pessoas pouco consideram a Jesus. Creio que estamos vivendo no tempo mais crítico da história deste mundo. E isso vai ser emocionante. Agora, podemos estudar isso tudo de uma maneira superficial, ou podemos fazê-lo de uma maneira mais direta. Creio que estamos vivendo numa época quando não mais há tempo para o ensino superficial. Assim, o que eu quero fazer no próximo bloco de palestras será contar-lhes o que o livro de Apocalipse tem a dizer. Algumas coisas poderão ser um pouco inquietantes, mas eu quero que se lembrem que, se já leram os últimos versos, vocês sabem que Jesus é quem ganha. Assim, não há nada com que se preocupar. Quem sabe isso produza medo no coração de alguns quando perceberem o que está acontecendo no mundo e como essas coisas fazem parte de um plano de séculos. Mas Deus predisse tudo nos menores detalhes, há muito tempo atrás. Sem dúvida, isso mostra que Ele está no controle. Certo ou errado? Ele está no controle. Tem até tentado remover este assunto da palavra de Deus. E tem havido uma batalha bem impressionante, através dos tempos e na nossa época também. E ninguém realmente sabe, mas estamos olhando para este assunto também e vamos fazer algumas referências acerca deste tema. Como as pessoas têm distorcido e mudado assuntos na Bíblia para que não reconheçamos os riscos aos quais estamos realmente sujeitos. Assim que o livro de Apocalipse é uma história de beleza, é uma história de verdade, uma história de restauração, uma história da vitória de Deus contra todos os seus inimigos. É uma história do restabelecimento do reino de Deus, que existirá para sempre, sem pranto, dor ou morte. Realmente é uma história espantosa. E não há nada, absolutamente nada que se temer, se tivermos a Deus do nosso lado. Na minha vida pessoal, eu era antes um cientista ateu e trabalhava no meio das universidades totalmente ateias deste mundo. A minha esposa vem de uma origem espírita, a sua família estava envolvida no movimento da nova era, assim que esoterismo de um lado e ateísmo do outro. Os meus pais eram muito religiosos e eu odiava a religião. Eu não queria nada que ver com ela. Mas hoje caminho por todo o mundo, caminho por todo o globo e prego a mensagem de Jesus Cristo. E falo da criação. Eu creio em cada palavra que está escrita no livro de Deus. Não somente creio nele, porque é lógico e está escrito de um modo que se entenda, mas posso lhes assegurar que ao longo dos anos o tenho experimentado na minha vida. E eu sei que o meu Deus vive, e eu sei que Ele cuida de cada um de nós, e não quer que estejamos na escuridão. Ele quer que saibamos. E é por isto que o livro se chama Apocalipse, no grego, revelação, a revelação de Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem que é uma revelação oculta. Não existe isso de revelação oculta. Não pode ser as duas coisas. É uma revelação. E o Apocalipse, ou Revelação de Jesus Cristo, é o livro mais incrível da Bíblia. Termina a história bíblica.
No princípio temos o livro de Gênesis. Em Gênesis temos a árvore da vida. A humanidade perdeu acesso a essa árvore e a humanidade caiu em pecado e a consequência foi a morte. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Desde esse momento, o homem teve que ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O homem perdeu o seu domínio porque foi criado para ter domínio e ficou nu. Perdeu o seu manto de justiça que o cobria. E então foi separado de Deus, porque o pecado e Deus, um Deus santo, são incompatíveis. Essa é a história de Gênesis. É uma história triste, desde a criação do homem até a sua queda. E o melhor presente que Deus pode ter dado à humanidade é a liberdade de escolha. Sem a liberdade de escolha, seríamos robôs. E é por isso que Deus criou o homem à sua imagem, com a capacidade de escolher. E o amor demanda este presente de se ter liberdade de escolha. Sempre uso este exemplo. Para que te serve ter uma esposa ou um esposo que te ama porque está programado para fazê-lo? Talvez possa ser divertido por uma semana, quem sabe um ano, ou 5 anos, mas acabaríamos por nos cansar. Se uma pessoa é programada para te amar e se de manhã cedo ela diz, eu te amo porque está programada para fazê-lo. Mas isso não tem valor. Agora, o que aconteceria se tivesse a liberdade de escolha? E apesar de todas as suas falhas e de tudo que você faz que lhe causam uma irritação a cada pessoa ao seu redor, que tal se apesar de tudo isso te dissesse, eu te amo, porque escolhe fazer assim? Não seria muito mais significativo? Sem a liberdade de escolha, a vida não teria significado. Por isso, Deus criou o homem à sua imagem com a capacidade de escolher. Isso é especial. E é por isso que o homem escolheu, e desafortunadamente escolheu de forma errada. O Apocalipse é o livro da graça. Em Apocalipse 2, versículo 7, lemos a respeito da restauração da árvore da vida. Lemos acerca da vitória sobre a morte. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Lemos acerca do maná escondido, o pão que vinha do céu. E uma amostra estava na Arca da Aliança, uma amostra do pão do céu que tiraria a fome para sempre. Apocalipse, no versículo 17 do capítulo 2, e no verso 26, o domínio será restaurado. Os que aceitam o presente maravilhoso de Deus serão vestidos de branco, assim que a vestimenta perdida da justiça será restaurada. Apocalipse capítulo 3, verso 5. E não haverá mais separação com Deus. Verso 12. Assim que o livro de Apocalipse é um livro de restauração. Mas também contém informação que é espantosa. Para dizer de maneira mais direta, é espantosamente amedrontante. A estrutura do livro, as 7 igrejas, 7 cartas, 7 estrelas, 7 candelabros, 7 espíritos, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 trombetas, 7 chifres, 7 olhos, 7 trovões, 7 cabeças, 7 coroas, 7 anjos, 7 taças e 7 montes. Assim que o número 7 é obviamente importante. O número 7 é um número divino, o número da perfeição. É a mensagem de Deus na sua totalidade. Mas há uma falsificação também. E nós vamos falar sobre isso. E obviamente, se olharmos para tudo isso, há um significado simbólico em tudo. Assim que o livro de Apocalipse usa uma linguagem simbólica. E de onde vem essa linguagem simbólica? Vem do Antigo Testamento. Assim que, sem o Antigo Testamento, não poderíamos entender o livro do Apocalipse. Muitos dos símbolos no livro de Apocalipse vêm, por exemplo, de Zacarias, de Ezequiel, todos os profetas do Antigo Testamento, particularmente de Daniel.
E muitos dos símbolos que encontramos no livro de Apocalipse, os encontramos no livro de Daniel. Encontraremos terríveis bestas no livro de Apocalipse e a descrição de bestas como leões, leopardos, ursos e bestas terríveis com 10 chifres. Encontraremos estas também no livro de Daniel. E encontraremos o número 7 no livro de Daniel. Em Daniel, capítulo 7, por exemplo, há bestas ali, e se contarmos as cabeças da besta mencionada em Daniel, capítulo 7, descobriremos que são 7 cabeças. Também encontraremos 7 cabeças no livro de Apocalipse. Por isso, a ilustração vem de lá, e a chave vem desse livro também para o livro do Apocalipse. Infelizmente, não vamos estudar o livro de Daniel para desvendar algumas dessas coisas. Assim que só vamos explicar essas coisas diretamente, mas há alguns vídeos que estão sendo produzidos, que contêm todos os detalhes, como esses elementos simbólicos no livro de Daniel podem ser aplicados ao livro de Apocalipse. Assim que vamos estudar sobre as igrejas, as cartas, as estrelas, os candelabros, nesta conferência vamos estudar, por exemplo, sobre as 7 igrejas. E muitos desses componentes começarão a ficar claros. Há uma outra coisa acerca do livro de Apocalipse que é fascinante. Encontramos a linguagem do santuário no livro de Apocalipse. Agora, vocês se lembram que no Antigo Testamento os hebreus tiveram que construir um santuário para Deus. E foi feito muito precisamente como este santuário tinha que parecer, quais eram os componentes. Havia uma parede ao redor, coberta de linho, que representava a justiça. Havia uma porta de entrada ao santuário. Havia um altar no pátio de fora, onde se ofereciam sacrifícios. Havia uma pia onde se lavavam. Também havia um edifício, o qual estava dividido em 2 partes. A primeira parte se chamava Lugar Santo, e a segunda parte, Lugar Santíssimo. E um sumo sacerdote oficiava nesse santuário. E a linguagem do santuário nos fala acerca do ministério do sumo sacerdote. A linguagem do Apocalipse desse ministério do sumo sacerdote se aplica a Jesus, tomaria o lugar de todos esses símbolos descritos no Antigo Testamento. Assim que a linguagem do santuário é muito importante, porque ela nos diz onde e em que etapa do ministério esta história está se desenvolvendo. Por exemplo, quando se vai a Apocalipse do capítulo 1 ao 3, na história das 7 igrejas, Jesus, a luz do mundo, só havia uma entrada ao santuário, e esta era chamada a porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entra por ela terá a vida eterna. De acordo com a Bíblia, há uma porta apenas por onde podemos ser salvos, e é por meio de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz. Hoje em dia, este ensinamento não é popular. E à medida que os dias passam, vai ser cada vez menos popular. Vamos olhar e vamos ver cada um desses ensinamentos. A entrada da porta é muito, muito importante no Antigo Testamento. Era o lugar onde o juízo ocorria. Os anciãos se assentavam à porta. A porta era a entrada por trás das muralhas, onde se podia entrar para achar segurança. A porta encerra muitos significados simbólicos. E Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Eu sou a porta de entrada. Agora, a palavra antiga que usavam para porta era Bab. E há uma história na Bíblia acerca de Babel. Bab-el, portal para Deus. Assim que a história de Babel nos fala de uma outra porta para Deus. Outra entrada para Deus. Bab-el, Babel, porta para Deus. E esta é a história dos seus próprios méritos que leva você para Deus. Um sistema falso que temos e a Bíblia nos apresenta, daqueles que se opõem ao sistema bíblico, que diz que somos salvos apenas pelo sangue do Cordeiro. O único caminho para a salvação não é senão pelos méritos de Cristo, e não pelas nossas obras, mas pelas de Cristo. Esses são os 2 sistemas que têm estado em oposição um ao outro desde a queda do homem.
Então aqui nós estamos lidando com luzes. Havia luzes no primeiro compartimento. Isso significa o ministério no santo. Quando nós chegamos a Apocalipse capítulos 3 a 8, nós lidamos com os selos, e aí temos o pão da proposição. Portanto, continuamos no primeiro compartimento do santuário, o lugar santo. Então vem as trombetas, Apocalipse 8 a 11, e ali pode-se ver um altar de ouro. E incenso sobe do altar de ouro. Então, ainda estamos no lugar santo. Então, isso tudo é representativo de um período em que, por assim dizer, o sacerdote está servindo nesse primeiro compartimento. Mas logo que chegamos a Apocalipse 12 a 14, o quadro muda. Ali o profeta vê a Arca de Deus. Agora, a Arca de Deus não está no primeiro aposento do santuário. Está no segundo aposento, que se chama de Lugar Santíssimo, o Hagia Hagion, o Lugar Santíssimo. Assim que o que temos aqui é diferente, é uma outra porção do ministério do sacerdote. Ele só entrava neste lugar onde estava a arca uma vez por ano. E esse era o dia da expiação. Agora, nós temos que tratar sobre muitos assuntos complexos e não temos tempo para revelar todos os detalhes em um só vídeo ou numa só conferência. Em Apocalipse 15 a 25, temos o que chamamos de escatologia, os eventos que se referem ao fim, as coisas finais que se passarão no planeta, aquelas coisas que ainda não aconteceram, mas que vão ocorrer. E se estudamos desta maneira, vai ficar bem claro de que período histórico estamos falando. Há 7 bênçãos no livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Obviamente, Deus quer que o leiamos, que o escutemos e que o levemos no coração, porque como podemos guardar algo que não entendemos? Assim que quando olhamos para esta bênção, não é certo que Deus quer que nós entendamos o que o livro de Apocalipse trata? Absolutamente. Assim que há uma bênção no livro. Como é possível que algumas pessoas digam que este livro está selado para que ninguém o entenda? Bem, então fica sem esta bênção. Outros dizem que é um livro que não deveria ser lido porque foi escrito para os perdidos. Bem, se este livro foi escrito para os perdidos, como pode haver nele uma bênção para o que lê e o guarda no coração? E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e que as suas obras o sigam. Apocalipse 14, 13. Aqui também há uma alusão às obras. As obras não são um meio para alcançar a salvação, são uma consequência da salvação. Mas há uma bênção para aqueles que morrem em Cristo, os que aceitaram o Cordeiro como seu meio de salvação, em vez de Babel, que é o outro portal para Deus. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado o que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, 15. Nós não temos justiça, somente Cristo é a nossa justiça. Assim que temos que nos apegar à justiça de Cristo. E se renunciarmos a essa ideia, e se renunciarmos à esperança de sua vinda para salvar aqueles que são dele, então é provável que andemos nus. Apocalipse 19, 9, e me disse: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem, obviamente há aqui uma bênção. Se você foi convidado à ceia das bodas do Cordeiro, significa que você faz parte da noiva. Abençoado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Há 2 ressurreições mencionadas na Bíblia. A primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que morrem em Cristo e tomam parte na festa das bodas. Mas logo há uma segunda ressurreição. E eles participam de outra forma, em outra festa, que é chamada a festa das aves. E eu acho que nós não vamos querer participar dessa festa.
Assim que aqueles que fazem parte da primeira ressurreição serão aqueles que serão sacerdotes com Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Aqui temos o período do milênio. Há 7 bênçãos. Eis que logo venho. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras das profecias deste livro. Apocalipse 22:7. Eu creio que isto significa mais do que apenas o livro de Apocalipse, mas toda a Bíblia. A Bíblia é o padrão para a formação do caráter. É a história da salvação. E bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Assim que a obediência a Deus é um fator muito importante também. Apocalipse 22:14. Agora, obviamente, haverá uma oposição contra todos esses fatores. O livro de Apocalipse está escrito com uma estrutura particular. Essa estrutura nós chamamos de quiasma. É uma estrutura literária que designa eventos de uma forma particular no tempo. Por exemplo, se tomamos o livro de Apocalipse em sua totalidade, ele está escrito em forma de pirâmide. E as primeiras partes são o que chamamos de braço. A parte histórica, que são as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas que nos conduzem ao grande final da grande controvérsia entre Cristo e Satanás, e entre os seguidores de Satanás e os seguidores de Cristo. O segundo braço ou parte, se lermos desde a introdução até o meio do livro, seria sobre os temas da Nova Jerusalém, o milênio e a queda de Babilônia. Assim que essa estrutura nos diz onde nos encontramos na linha do tempo. E se você entender a estrutura do livro de Apocalipse, então será mais fácil manejá-lo. Porque há algumas pessoas que gostam de arremessar coisas para todos os lados. Há muitos que tomam as trombetas e as atiram para o futuro. Em outras palavras, para a parte escatológica. E então tomam as trombetas e as aplicam aos eventos que ainda vão acontecer no futuro, quando Deus restaurará todas as coisas. Mas com certeza isso destrói a estrutura, o quiasma. E você não pode destruir o quiasma. Você também pode ver como todos esses sistemas se encaixam observando a linguagem do santuário, utilizada no texto. Por exemplo, quando observamos as igrejas, os selos e as trombetas, a linguagem que se utiliza é ainda sobre o primeiro aposento. Nós vamos tratar desse assunto à medida que nós avancemos. Não temos que entender tudo agora. Assim que a estrutura nos indica onde nos encontramos na linha do tempo, para que não nos adiantemos. Temos que seguir regras. E esta é uma maneira maravilhosa de revelar o livro do Apocalipse. Mas há um problema. Uma vez que você tenha lido a primeira metade do livro e tenha chegado ao meio do livro, que é basicamente os capítulos 10, 11, 12, 13, 14, 15 até o 17, estes são praticamente os eventos finais da batalha entre o bem e o mal. Uma vez que você começa a ler depois destes capítulos, você vai estar lendo os eventos de forma inversa, porque o quiasma está estruturado assim. E se torna tudo muito confuso. E as coisas, então, estão numa sequência diferente. E o livro de Apocalipse pode não fazer mais sentido, tornando-se complexo. E você não consegue mais colocar os acontecimentos nesta ordem, a não ser nesta ordem particular. Mas se você sabe que a estrutura é um quiasma, então você vai poder ler as palavras como se seguem. Mas os eventos já ficam em sentido inverso. Mas assim todas as coisas se encaixarão no seu lugar e terão um sentido maravilhoso. Este estilo literário tem uma razão de ser. Ele evita que nós nos desloquemos no texto e saltemos para um lugar onde não temos que estar. Agora, vamos ver alguns exemplos de interpretação para que você perceba que não se trata apenas de uma conjectura que alguém está fazendo. Por exemplo, se você toma as 7 igrejas, no capítulo 2, no versículo 1, que diz: isso diz aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, no meio dos 7 castiçais de ouro. E quando se lê no final do livro de Apocalipse, nós encontramos a Nova Jerusalém no capítulo 21, verso 23. O Cordeiro é a sua lâmpada. Assim que temos uma luz e temos o Cordeiro como sendo o farol.
Capítulo 2, verso 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Capítulo 22, verso 2. Aqui se menciona a árvore da vida. Assim que aqui temos um vislumbre da estrutura quiásmica. Há uma porta aberta em Apocalipse 3, verso 8, e em Apocalipse 21, verso 25, até o final, temos portas que nunca se fecham. Cristo no trono do seu Pai, Apocalipse 3, 21, e 21, 1 e 3, o trono de Deus e o Cordeiro. A Nova Jerusalém é mencionada no capítulo 3, verso 12, e a Nova Jerusalém que desce do céu no capítulo 21 de Apocalipse, verso 10. No capítulo 3, 11, se diz que virá em breve, e no capítulo 22, versículo 7, diz que virá em breve. Você percebe que podemos identificar um quiasma. É uma estrutura que mantém o texto unido. Agora você já sabe, é assim que vamos trabalhar. É assim que vamos avançar. Agora, o interessante é que qualquer coisa que se encaixe na primeira parte do quiasma deve ser antes que se termine o tempo da graça. Porque o sumo sacerdote está ministrando. E isso significa que a salvação está aberta a todos. Quando chegamos à parte escatológica, o tempo da graça terá terminado, porque as portas nunca se fecharão, mas estarão constantemente abertas. O trono de Deus se tornou o trono de Deus e do Cordeiro. Isso significa que Cristo reina no seu reino. Assim você percebe onde você está na linha do tempo, e assim você não comete erros de colocar as coisas no lugar errado. Por isso a estrutura nos ajuda. Quando chegamos aos 7 selos, e a história começa ali, e novamente os 7 selos falam sobre Cristo e o seu povo afligido. E temos pessoas que ressuscitaram e se sentam no trono. Aqui estão afligidos, ali estão sentados no trono. Então, isso significa que os 7 selos se encaixam na porção histórica de que parte? A porta da graça está aberta e não fechada. Por isso eles ainda estão sendo afligidos. Eles estão aqui na terra, enquanto na segunda parte eles já estão no trono. O seu sofrimento terminou e foram restaurados. Aqui temos o céu aberto. No capítulo 19, 11, temos o céu aberto. No capítulo 6, o que cavalga num cavalo branco. No capítulo 19, o que cavalga num cavalo branco. Capítulo 6, versículo 9. As almas dos que morreram por causa de Deus pedem justiça. E no capítulo 20, as almas dos mártires são ressuscitadas e entronizadas como juízes. No capítulo 6 e 7, se falam de vestiduras brancas. E no capítulo 19, são dadas as vestiduras brancas. No capítulo 6, 15 e 16, escutamos de reis e generais, etc. Pedem para serem mortos. E aqui no capítulo 19, eles são mortos. Outra vez percebemos que a estrutura faz sentido. Então, o livro de Apocalipse contrasta Cristo e o seu povo com Satanás e os seus seguidores. Temos uma trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E se você olha os seguidores de Satanás, perceberá que há uma falsa trindade. Temos o dragão, a besta e o falso profeta. Agora, o dragão se contrapõe a Deus, o Pai. A besta, como se verá no livro de Apocalipse, é a que toma o lugar de Jesus Cristo. Ela se levanta com um reino, mas é um reino terrenal. É a besta que se inclina a toda a pessoa, e ela tem uma falsa morte e uma falsa ressurreição. Este é o falso Cristo, o anticristos, em lugar de Jesus Cristo. Porque em 75% dos casos, a palavra anti significa em grego em lugar de. Precisamos saber do que estamos falando aqui. E o falso profeta é, obviamente, aquele que desempenha o papel de um falso Espírito Santo. E estes são os 3 poderes que vão enganar o mundo inteiro e que vão fazê-lo seguir regras equivocadas, seguindo um Salvador equivocado. Esta é uma história perigosa. Está tão perfeitamente feita que, se não estudarmos em detalhe, nem nos vamos dar conta. Você acha que o mundo, em sua maioria, está hoje enganado? Sim ou não? Absolutamente. É isso que diz o livro de Apocalipse. O que foi que Jesus disse quando os discípulos se aproximaram e lhe pediram um sinal de sua vinda e do fim do mundo?
Qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano é o ponto central da história. Nas conferências que se seguem, nós vamos tratar acerca deste engano, como provavelmente você nunca escutou antes. Vamos falar de coisas que vão deixar você de cabelo arrepiado. Assim, não perca estas conferências. Vamos falar de coisas que são feitas em segredo. Quem faz coisas em segredo? Sim, Jesus disse: nada faço em segredo, mas há muitas coisas que são feitas em secreto. E este mundo, não se enganem, é governado por sociedades secretas. Assim que vamos estudar as sociedades secretas, porque o livro de Apocalipse fala acerca das coisas que acontecem em segredo. Todo o poder ao Filho, em contraposição ao poder à besta. Em contraste, Hebreus 1:8, Apocalipse 6:2. Todo o poder ao Filho. E no sistema falsificado, todo o poder à besta. As chaves da morte e do inferno, as chaves do abismo. Apocalipse 9:1 e 1:18. Aqui temos o contraste entre Cristo e seus seguidores e Satanás e os seus seguidores. Precisamos ser meticulosos para separá-los. Quem é semelhante a Deus? Isaías 40:18. Quem é como a besta? Apocalipse 13:4. Assim que o poder da besta é ameaçador, temos que vigiá-lo. O cordeiro que foi imolado, Apocalipse 3:8. Uma de suas cabeças como se tivesse sido ferida de morte. Algumas traduções dizem que parecia ter uma ferida mortal. Aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 1:4. A besta que é e não é e será. Apocalipse 17:8. Vem o contraste. Assim que vamos falar acerca de uma batalha e do componente visível dessa batalha, que será a besta. Mas está escondida. O seu nome é segredo. É por isso que temos que, por trás das cenas, encontrá-la. Porque aquilo que se vê não é o que é. Aquilo que se vê e que se supõe que tem que ser, mas é sim aquilo que não se vê. Isso é o que tem que ser visto. E supostamente nós temos que saber disso. E é muito importante que descubramos o que acontece por trás das cenas. Então, lemos em Apocalipse 6:16 acerca da ira do Cordeiro, e em Apocalipse 12:12 lemos acerca do diabo e da sua ira. Apocalipse 7:2 e 3, o selo de Deus está na fronte daqueles que o seguem, mas em Apocalipse 13, a marca da besta está na fronte ou na mão, correto? Assim que temos contrastes. Temos o nome de Deus em Apocalipse 14:1 e temos o nome da besta em Apocalipse 13:17. Temos as tribos de Israel em Apocalipse 1:4. Temos as tribos da terra em Apocalipse 1:7. Temos o exército dos céus em Apocalipse 19:14. E temos o exército da terra em Apocalipse 19:19. Temos a guerra contra Satanás e a sua gente. E temos a guerra contra Cristo e seus seguidores. Apocalipse 12:17, etc. Assim que há uma batalha, isso é uma guerra. Isso é uma história de guerra. Temos a ceia do Cordeiro e temos a ceia das aves. Temos as bodas do Cordeiro e temos a prostituta de Babilônia. Temos os apóstolos do Cordeiro, temos os falsos apóstolos. Temos a Jerusalém de Deus, temos Babilônia, a igreja de Satanás. E temos o soberano do céu, da terra e do mar. E temos a besta que sai do mar, que sai da terra, e o dragão. Assim que temos todos estes contrastes no livro de Apocalipse. Se lermos o livro de Jeremias, então temos uma história, um tipo acerca da grande batalha. Como vocês veem, havia na história uma guerra real entre Babilônia e o povo de Deus. E o profeta Jeremias os advertiu contra a vinda de Babilônia. Vem aí, Babilônia. Será que o povo gostou da mensagem de Jeremias? Não, eles não gostaram nem um pouquinho. E o jogaram numa cisterna, e o espancaram, e o colocaram num tronco, e fizeram todo tipo de maldades com o pobre Jeremias. Eles não gostaram da mensagem. E de fato nada mudou.
Jeremias 2:11. Houve alguma nação que trocou os seus deuses por aquilo que não eram deuses? No entanto, o meu povo trocou a sua glória pelo que não eram deuses. Esta é uma batalha acerca do povo de Deus. Espantai disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Não retém as águas. Há uma história literal que sucedeu a Jerusalém contra a Babilônia. Você acha que a mesma coisa vai acontecer na nossa época? Você crê que é possível? Você acha que Apocalipse sabe e está nos dizendo o que vai acontecer? Jeremias 2:26. Como fica confuso o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau: Tu és o meu pai, e à pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão: Levanta-te e livra-nos. Assim que estão olhando para o leste e estão adorando um Deus diferente. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti, que se levantem se te podem livrar no tempo da tua tribulação? Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como tuas cidades. Eles têm muitos ídolos, sim ou não? Sim, claro. Haverá muitos ídolos nos últimos dias? Eu penso que sim. Deuteronômio 4:28. E ali servireis a deuses que são obras de mãos humanas, de madeira e de pedra, e que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Daniel 5:23. E te levantaste contra o Senhor dos céus, porque foram trazidos da casa dele perante ti, tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro, e de cobre, de ferro e de madeira, e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não ao Deus em cujas mãos está a tua vida e os teus caminhos. O mesmo vai acontecer na nossa época. Antes adoraram aos ídolos, e hoje também adoram aos ídolos. Não há diferença. Vamos aos tempos antigos, e lhes darei um esboço de como se viam as estruturas antigas. Este é um lugar antigo chamado Europos. Está na Síria. Aqui estão as ruínas de uma cidade antiga. E podíamos chegar ali com este tipo de transporte, mas me parece um pouco frágil. E optamos por este veículo luxuoso aqui. E dirigimos centenas e centenas de quilômetros com este velho Mercedes a este lugar em particular. Este é o aspecto que ele tem. Está totalmente em ruínas. Eu nem queria acreditar que um carro tão velho ainda funcionasse. E está um adesivo ali na frente que diz: carro forte, mas rápido. Este árabe nos levou à cidade antiga. E aqui achamos a porta principal, as torres, as casas, o templo de Adonis e o templo de Zeus, ou Júpiter, e toda a cidadela antiga. Esta foi uma cidade que, depois da formação do cristianismo, nesta cidade tínhamos uma igreja cristã. E é muito interessante. Se você observar as fundações, veja como ela era. E era aqui que os cristãos se reuniam. E no mesmo povoado havia outros templos. Assim que as pessoas visitavam o templo de Adonis, por exemplo, e ele era o filho de Deus, por assim dizer. Aqui havia uma falsificação do Filho de Deus. E como era? Só dá para ver os alicerces. Obviamente, aqui estava o edifício. E se entrava por aqui, e havia uma parede central com corredores ao lado, e aqui havia duas pilastras separando este corredor dos corredores do lado. E havia altares nos corredores. E havia um altar principal no meio. Agora, quem constrói assim hoje? Cada catedral na face da terra tem esta mesma estrutura. Cada catedral. Isso não é interessante? Claro, poderíamos falar em detalhes, mas não faremos isso. Sim, estão construídas exatamente como este edifício. Agora aqui está o rio Eufrates,
que estamos lidando com uma boa tipologia de Babilônia. Aqui estão os degraus que levam ao templo de Zeus, o pai dos deuses. E se você vai à Síria, a mais famosa deusa era a das fontes. E esta é a cidade onde estão fazendo escavações, Mari, e estão encontrando algumas coisas muito interessantes ali. Coisas construídas de barro, como, por exemplo, tijolos de barro. A Bíblia nos diz que Babilônia foi construída com tijolos de barro. Aqui está o templo de Baco. Este templo está no Líbano, e ali se encontra este pilar. Um grande pilar encontrado em Baalbek. Este era o maior pilar do mundo até que encontraram outro. Este foi descoberto em 93 e você pode ver o tamanho de um homem ao lado. Aquele ali sou eu. E eu estou levantando. Estão vendo? Enorme, é grandíssimo. Não dá para imaginar o tamanho dessas estruturas. Estes, na realidade, não são pilares. Aqui está um que foi destruído. Há um homem parado ali e transportaram essas colunas e as integraram em seus templos. E aqui está uma deitada e as rochas aqui nos alicerces são blocos gigantes. Ninguém sabe como transportaram. Este é o templo de Baco, que costumava ser o templo de Baal. Por isso o povoado ainda se chama Baalbek. Estou mostrando para vocês um pouco da história da apostasia do passado, para que possamos compreendê-la e compará-la com a presente. Aqui em Baalbek temos um templo de Baco. Aqui está o templo de Júpiter com os seus 6 pilares, ainda de pé. Muito, muito bonito. E o sol destacado ressalta os pilares. Era um tema de adoração ao sol. Com certeza, Baco, deus da bebedeira e da festa. Parece que este pilar bebeu um pouquinho a mais. E se você for ao altar de Júpiter, por exemplo, encontrará esta estrutura, que é exatamente igual à estrutura de uma divindade que nós encontramos na América do Sul. E vocês já sabem de onde veio a religião sul-americana. Logo temos Vênus com leões alados, e a Bíblia fala do leão com asas de águia como símbolo de Babilônia. Temos esta estrutura aqui, com um círculo e uma cruz, o símbolo de Babilônia, e se encontra em muitas e muitas igrejas de hoje em dia. Se você vai ao templo de Júpiter, leões novamente, certos relevos nos pilares, temos estas suásticas por toda parte. Eram símbolos de adoração ao sol. Ali estão um pouco aumentadas. E encontrará essa mesma suástica sob o pé do Buda. O budismo usa exatamente o mesmo símbolo, que era usado no templo de Baal. Poderá também encontrá-lo nos relevos romanos dos templos antigos. Pode encontrar ali também nos templos hititas a suástica, o símbolo do círculo com um ponto, usado na antiguidade. Encontrará altares e pilares de sacrifício, 3 arcos com 3 deuses, normalmente o pai, a mãe e o filho. Aqui temos outro símbolo interessante, que é usado hoje em dia. Corujas e falcões são muito populares, e estruturas interessantes como esta, por exemplo. O que me diriam dessa estrutura? Parece a estrela de Davi, não é mesmo? Agora, a estrela de Davi não tem nada que ver com Davi. Nem você nem eu encontraremos a estrela de Davi na Bíblia. Esta era uma estrela usada no tempo dos hititas. Este é um símbolo de Baal. Você também descobrirá que o islamismo a usa, ali está o nome de Alá. Aí, um diagrama que o hinduísmo usa, e era usado na adoração a Baal. A meia-lua com uma estrela, ou a lua com uma foice, como é usada no Islã, e ali você a encontrará como a usavam entre os hititas. Este símbolo aqui, bem, você o encontrará sendo usado pela OTAN. A OTAN usa hoje em dia. Anjos, porcos, uma mulher com uma mini saia e com uma taça de ouro na sua mão.
nos mostram que os templos de Baal, em seu simbolismo, eram semelhantes ao simbolismo que encontramos em Apocalipse e no mundo hoje em dia. E vamos comparar as épocas neste tempo que passaremos juntos. Vamos ver o que aconteceu no passado e vamos ver o que acontece hoje. Uma grande apostasia como a que existiu no passado para com Deus e é também encontrada hoje, existe hoje em dia. Cristo está sendo destronado hoje como foi destronado no passado. E é o momento de colocá-lo outra vez no centro, atribuindo-lhe o lugar certo que ele merece.